Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o livro Libertação e hoje é o estudo de número 11, onde vamos tratar ainda do capítulo 7º, Quadro Doloroso. André Luiz e seus colegas, o seu mentor, estão visitando os reinos ali inferiores, especificamente a cidade sombria onde habita Gregório e seus asseclas. Nós estamos acompanhando essa missão para o resgate de Gregório. Tivemos diversas lições no último estudo em relação à condição dos espíritos, à lei de justiça e como a gente pode influenciar no nosso destino conforme a vivência na Terra. Vamos prosseguir as lições dessa belíssima obra. Encerramos o último estudo tratando das reencarnações compulsórias, em que Gubbio explicava a André Luiz a necessidade de reencarnação de determinados espíritos teimosos e rebeldes que se mantinham na crueldade e na revolta e com isso eram obrigados a reencarnar depois de chegar no limite dessa autorização divina para permanecerem nos locais de sofrimento e de sombra onde se habituam. André Luiz fica surpreso, então, um pouco com essa informação da reencarnação compulsória, onde quem se endivida junto a outros seres necessita devolver, necessita retornar para reequilibrar aquilo que desequilibrou. Gubbio, então, considerou, vendo o assombro de André Luiz. Por que a estranheza? Os princípios de atração governam o universo inteiro. Nos sistemas planetários e nos sistemas atômicos, vemos o núcleo e os satélites. Na vida espiritual, os ascendentes essenciais não diferem. Se os bons representam centros de atenção dos espíritos que se lhes afinam pelos ideais e tendências, os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos das mentes que se extraviaram da senda reta, em obediência a eles. Ele está explicando, André Luiz, que ele não precisa se espantar com a informação de que a pessoa que se endivida, fazendo com que outros errem, se torna um centro de atração, atraindo esses seres que ele desvirtuou para receber numa nova encarnação. E ele diz que isso acontece no universo inteiro. A lei de atração, a lei de sintonia, a lei de causa e efeito não se aplica apenas na Terra, se aplica no universo inteiro. Então, da mesma forma que pessoas boas se tornam centro de atração de outras pessoas boas, de quem ele ajudou, de quem quer ajuda, o mal também, aquele que desvirtuou, se torna um centro de atração daqueles que ele fez mal, das suas vítimas. Então não há nenhuma surpresa nessa informação. Ele diz ainda: elevamo-nos com aqueles que amamos e redimimos ou rebaixamo-nos com aqueles que perseguimos e odiamos. Então a lei vale para todos e se aplica tanto para o bem quanto para o mal. Plantou o bem, amou, serviu, vai se elevar junto deles. Agora, se rebaixou, fez o mal, se distraiu, se desvirtuou, também vai renascer com todos aqueles que você se vinculou pelo erro e pela queda moral. André Luiz diz: as afirmativas inspiravam-me profundos pensamentos quanto à grandeza das leis que regem a vida. E atento à meditação daquele instante, evitei novas perguntas. Então ele ficou refletindo, como a lei divina é perfeita e se aplica a todos. O instrutor acariciou a fronte da criatura desventurada, daquela mulher que está deitada ao chão, que está sendo vítima de 3 espíritos, no formato ovoide, como a gente viu, para continuar o seu socorro. Envolveu-a então intencionalmente numa bênção de fluidos divinos e acrescentou: pobre irmã, que o céu a fortaleça na jornada por empreender,
Gúbio já sabe que ela vai ter que reencarnar e receber aqueles 3 espíritos de ex-escravos que ela fez tanto mal no passado. Quem não conhece a história, assiste o último estudo que trata da história dessa moça, que acabou fazendo muita maldade contra 3 escravos e eles não a perdoaram, tornando-se aí ovoides e acoplando-se ao perispírito dessa mulher. Gúbio revela que ela vai ter que reencarnar e receberá todos eles. Seguida de perto pela influência dos seres que com ela se projetaram no abismo mental do ódio, terá a infância dolorosa e sombria, pelos pesares desconhecidos que se lhe acumularão, incompreensivelmente na alma opressa. Então, quantos casos a gente vê na Terra, né, de crianças infelizes que já trazem grandes perturbações na infância. Conhecerá enfermidades de diagnose impossível, por enquanto, no quadro dos conhecimentos humanos, por se originarem da persistente e invisível atuação dos inimigos de outra época. Quantas doenças, a nossa medicina não identifica, porque a origem está no ódio de espíritos obsessores. Terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade? E não repousará intimamente, enquanto não oscular no próprio colo os 3 adversários, convertidos então em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Vejam que a lei divina não tem segredo, todo mundo sabe. Quantas obras a gente estudou aqui que ensinou que quando a gente faz inimigos, a gente geralmente os recebe na família. Então a lei divina não tem mistério nenhum. Todo mundo sabe as consequências. Se fizermos inimigos, retornaremos com eles. Mais um caso, portanto, em que aquela senhora terá que receber como filhos os 3 obsessores. Transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos, e até que os reajuste na forja do sacrifício, recambiando-os à estrada certa, será, na condição de mãe, um imã atormentado, ou a sede obscura e triste de uma constelação de dor. Olha a expiação dela. Só vai ter paz, só vai se equilibrar quando encaminhar esses 3 espíritos. Imagine quanto tempo vai levar. O estudo era, sem dúvida, absorvente e fascinante, mas a hora controlava-nos o serviço e era imperioso regressar. Então eles vão voltar, Para quem se recorda, eles estão aí numa vasta extensão de terra onde há milhares de espíritos sofredores, semelhante à descrição de Dante do inferno, das regiões de intenso sofrer. Agora eles vão voltar para a cidade, porque eles ainda vão se encontrar com Gregório. Entramos então no capítulo 8º, chamado Inesperada Intercessão. Diz André Luiz: a sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário, cuja luz interior se alimentava de tochas ardentes. Já vimos, que a cidade onde Gregório reside e comanda, ela se assemelha a uma cidade medieval, iluminada por tochas, diante da inferioridade dos seus habitantes. Sentado em pequeno trono que lhe singularizava a figura no desagradável ambiente, a exótica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. Vejam como o mal, ele também recebe o afeto, se a gente pode chamar assim, Não é afeto, é uma adoração doentia, Eles respeitam Gregório por sua influência, por seu poder psíquico, por sua capacidade hipnótica. Mais de 100 espíritos adoravam Gregório. 2 áulicos, que significa aqueles que pertencem a uma corte, nobres, 2 nobres, extravagantemente vestidos, manejavam grandes turíbulos. Vamos ver o que é turíbulo. Vaso onde se queima o incenso. Então, 2 nobres manejavam esses vasos onde o incenso queima, em cujo bojo
se consumiam substâncias perfumadas de violentas emanações. Olha que curioso, né? O ritual que eles fazem. Trajava ele uma túnica escarlate e nimbava-se de halo pardo escuro, cujos raios inquietantes e contundentes nos feriam a retina. André Luiz e o grupo estão acostumados com o nosso lar, com o espírito de luz. Então aquelas roupas extravagantes que a gente vê aqui na Terra feriam as vistas deles. Gregório fixou neles o olhar percussiente e inquiridor e estendeu a destra para eles, dando a entender que eles podiam se aproximar. Fortemente empolgado, acompanhei Gúbio. Quem seria Gregório naquele recinto? Um chefe tirânico ou um ídolo vivo, saturado de misterioso poder? Então vejam que a condição adorativa das 100 pessoas ali presentes trouxe confusão para André Luiz. Será que ele é adorado ou ele é temido? 12 criaturas, ladeando-lhe o dourado assento, ajoelhavam-se humildes, atentas às ordens que lhe emanassem da boca. Curioso Gregório ter escolhido 12 pessoas, né? Será que se refere aos discípulos? Será que quer se igualar a Cristo? Escolheu 12 pessoas para serem os seus adoradores ali mais próximos. Com um simples gesto, determinou regime sigiloso para a conversação que entabularia conosco, porque em alguns segundos o recinto se esvaziou de quantos dentro dele se achavam, estranhos à nossa presença. Então Gregório mandou todo mundo sair. Ele queria conversar a sós, com André Luiz, com Gúbio e com Eloy. Compreendi que cogitaríamos de grave assunto e fitei nosso orientador para copiar-lhe os movimentos. Gúbio, seguido por Eloy e por mim, a reduzida distância, acercou-se do anfitrião que o contemplava de fisionomia rude, passando de minha parte a espreitar o esforço de nosso instrutor para contornar os obstáculos do momento, de modo a não classificar-se por mentiroso à face da própria consciência. Então Gúbio tinha todo o cuidado para não ser descoberto, né? Porque ele está numa missão ali. Ele está como um agente infiltrado, como um espião, em missão para o céu. E Gregório não poderia descobrir. Gregório acha que ele é um visitante, alguém que desencarnou recentemente e está perdido no além. Cumprimentou o Gregório, exibindo fingida complacência, e falou: "Lembra-te de que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Não deves, pois, faltar à verdade." Então Gregório já estava usando da sua estratégia para impor um temor para quem ia entrevistar ele. Decorrida a pequena pausa, acrescentou ainda: "Em nosso primeiro encontro enunciaste um nome?" "Sim", respondeu Gúbio sereno, "o nome de uma benfeitora." Vejam que Gregório não esqueceu, né? Ele fingiu que não tocou ele quando Gúbio falou o nome da mãe, mas agora ele relembrou. "Repete-o", ordenou o sacerdote imperativo. "Matilde." A gente sabe que Matilde é mãe de Gregório, né? Matilde que mandou Gúbio lá. O semblante de Gregório fez-se sombrio e angustiado. Dir-se-ia, recebera naquele instante tremenda punhalada invisível. Dissimulou, no entanto, dura impassibilidade, e com a firmeza de um administrador orgulhoso e torturado, inquiriu. Antes da gente ver o que ele inquiriu, percebam, né? Como o espírito inferior, ele tem receio de expor, de manifestar sentimentos. Gregório, como que recebeu uma punhalada invisível no coração, mas ele não manifestou nenhuma dor, não manifestou nenhuma reação, porque ele não pode aparentar fraqueza. Por isso que os maus são impassíveis na emoção, mas eles não revelam seus sentimentos. Gregório então perguntou: "Que tem de comum comigo semelhante criatura?" Nosso orientador redarguiu sem afetação. "Asseverou-nos querer-te com desvelado amor materno." Vejam que Gúbio já revelou para Gregório: olha, ela falou que é sua mãe.
e que te ama. Evidente engano, aduziu Gregório ferino. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ademais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Olha só, essa parte é importante. A obra está revelando que existe uma organização sombria dos dragões, enquanto que Matilde serve a Cristo, chamado de Cordeiro por Gregório. A nota de rodapé nos diz que os dragões são espíritos caídos no mal, desde eras primevas da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Então vejam que os dragões fazem parte dessa organização de espíritos caídos no mal. A semelhança do conceito do anjo caído, da Bíblia, mas que a gente sabe que não eram anjos, senão não cairiam. São espíritos simples e ignorantes que escolheram o mal e estão vinculados ao mal desde que o mundo foi criado. Por isso são confundidos com os demônios da Bíblia, mas que na verdade não são eternamente maus. Um dia irão se arrepender e vão voltar pouco a pouco ao caminho do bem. Gregório, portanto, serve a eles. Aquela particularidade da palestra bastava para que minha curiosidade explodisse, indômita. Imagine a curiosidade de André Luiz quando ouviu falar sobre os dragões, Quem seriam os dragões a que se reportava? Gênios satânicos da lenda de todos os tempos? Espíritos caídos no caminho evolucionário, de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo, que todos veneramos na condição do Cordeiro de Deus? Então as perguntas de André Luiz tentavam conceituar os dragões, Quantos espíritos encarnados mesmo têm essa aversão a Cristo? Dizem que Cristo não foi uma figura marcante, foi um revolucionário que causou uma rebelião, mas que foi assassinado e por isso não merece ser considerado Messias. Quantos desprezam Cristo, Sem dúvida não me equivocava. No entanto, Gúbio lançou-me significativo olhar. Quantas vezes André Luiz levou esse olhar de mãe, Esse olhar de pai, quando a criança está fazendo algo errado, Gúbio olhou para André Luiz como uma mãe olha para uma criança fazendo algo que não deve. Certamente depois de sondar André Luiz em silêncio, dando essa perquisição íntima, convidando André Luiz, sem falar nada, a selar os lábios entreabertos de assombro. Então, ele fez igual a mãe faz, Olhou firme para André Luiz e não precisou falar nada, mandou ele ficar quieto só com o olhar. É o mesmo olhar que as nossas mães faziam e fazem conosco, Especialmente quando a gente era criança. André Luiz certamente entendeu a mensagem e ficou em silêncio. Indiscutivelmente, aquele instante não comportava a conversação de um aprendiz e devia destinar-se às manifestações conscientes e seguras de um mestre. Respeitável sacerdote, obtemperou o nosso orientador, com grande surpresa para mim. Não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação, e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Primeiro ponto de destaque aqui é a forma que André Luiz se espantou com o jeito que Gúbio falou com Gregório. André Luiz estranhou ele ter usado de palavras de respeito. Mas a gente precisa respeitar. É um espírito que está em erro? É. Mas Gúbio estava no domínio dele. No domínio que eu digo é no lugar onde ele habita, Estava na casa dele, onde ele reina, ainda que seja um reino inferior. Então, Gúbio apresenta um certo respeito
mas para não causar nenhuma briga, não causar nada de reação negativa por parte de Gregório. Então ele explica para Gregório que entende a condição evolutiva dele, entende que ele está na sua condição diferente de outros espíritos, porque ele serve aos dragões enquanto Matilde serve a Cristo. Gregório então pergunta: criticas porventura os dragões? Que se incumbem da justiça? Perguntou Gregório duramente. Primeira armadilha para Gúbio, né? Você está criticando meus chefes? Ele perguntou. Quem sou para julgar? Comentou Gúbio com simplicidade. Não passo de um servidor na escola da vida. Semelhante às respostas que Cristo dava, né? Sem eles, prosseguiu o hierofante, algo colérico, que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Vejam que, de novo, eu já falei isso em outros estudos, né? Gregório acha que é um servidor da justiça, que ele tem direito de aplicar a justiça, que ele foi nomeado por Deus para aplicar essa justiça. É um engano dele. Nós já comentamos isso aqui. Mas ele está tentando explicar para Gúbio que a terra só poderia estar do jeito que está, aplicando as leis divinas, por conta dos juízes que corrigem, a justiça que leva à correção, à expiação. Então ele realmente se acha um servidor de Deus, né? Alguém que está aplicando a justiça por ordem divina, como um representante de Deus ou um representante da justiça. Os grandes juízes são temidos e condenados. Entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis. Notem que Gregório, ele sabe da função dele de lidar com os maus, né? Ele escolheu lidar com os maus. Ninguém nomeou ele juiz. Deus não falou para ele ser esse juiz. Ele se auto-intitulou e acha que tem que ser juiz. Por isso que ele tem essa ideia confusa de que ele está fazendo um trabalho que ninguém quer fazer, o trabalho sujo. Mas a gente sabe que, na verdade, Deus aproveita esses espíritos que querem agir assim para aplicar sua lei. Porém, a lei de Deus não precisa de espíritos trevosos, de espíritos dedicados à justiça, por exemplo. A lei divina se aplica automaticamente. Não precisa que Gregório se auto-intitule um juiz e comece a julgar os sofredores e os maus. Mas Gregório acha que sim, que ele está fazendo um trabalho sujo, um trabalho que ninguém quer, um trabalho em que ele suporta os maus e por isso Deus precisa dele. E a maneira da pessoa culpada que estima longas justificações continuou irritadiço. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar e resgatar muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem liberação. Então, depois de ele justificar suas atitudes, ele está se colocando acima dos outros, de alguém que não precisa de Jesus, não precisa da ajuda de Deus. Esse milhões de criaturas, o André Luiz fez uma nota. Não devemos esquecer que a argumentação procede de um espírito poderoso nos raciocínios e que ainda não aceitou a iluminação do Cristo, idêntico, pois, a muitos homens representativos do mundo, obcecados pelos desvarios da inteligência. Então ele fez um comentário que eu fiz agora há pouco, né? Quantos na Terra não aceitam Jesus, se colocam nessa condição de privilegiados, de que Jesus não é Messias, coisa nenhuma, e que eles podem exercer essas funções que Deus conferiu a eles. Então, André Luiz está explicando que Gregório está nessa condição, muito intelectualizado, acha que está acima dos outros, né? E que está exercendo uma função divina,
quando na verdade ele está se endividando, porque ninguém nomeou ele juiz para nada. Afirma-se que não passamos de transviados morais? Seremos então criminosos, vigiando-nos uns aos outros. Veja que para ele é muito clara essa visão de que ele é um mal julgando outro mal, de que ele é um braço da justiça que os anjos não querem fazer, então ele faz. Ele é ruim, ele julga outros que são desequilibrados também. A terra nos pertence, porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Isso é real também, isso é verdade, né? Os dragões só conseguem agir e influenciar porque as pessoas sintonizam com eles. Não tenho, por minha vez, qualquer noção de céu. Acredito seja uma corte de eleitos, mas o mundo visível para nós constitui extenso reino de condenados. Ele não conhece, de fato, as regiões elevadas, né? A sintonia elevada. Ele só conhece a sombra e o crime, onde os condenados ficam. No corpo físico, caímos na rede de circunstâncias fatais. Contudo, a teia que os planos inferiores nos prepararam servirá a milhões. Olha como ele se coloca numa função útil nas trevas, né? Se é nosso destino joeirar o trigo do mundo, nossa peneira não se fará complacente. Ele acha que está separando o joio do trigo. Por isso que eu digo, quem que deu essa função para ele? Ninguém. Ele se colocou nessa função. Certamente os dragões pegaram ele, criaram ele nesse mal, né? E ele hoje, na época dessa obra, dessa descrição, se achava alguém importante que representa o juiz que separa o joio do trigo. Ele acha que ele tem essa função de joeirar o trigo do mundo e que a peneira dele não é complacente, ou seja, não tem misericórdia. Ele vai separar o joio do trigo de forma cruel. Experimentados que somos na queda, provaremos todos os que nos surgirem no caminho. Ordenam os grandes juízes que guardemos as portas. Temos, por isso, servidores em todas as direções, mas que não evitaram a entrada de Gúbio, André Luiz e Eloy, né? Eles têm os guardas deles, mas quando os planos superiores querem infiltrar, eles conseguem entrar. E aí Gregório está se colocando aí como o grande juiz que vai julgar todos que chegam até lá, porque eles também sabem o que é queda moral. Subordinam-se-nos todos os homens e mulheres afastados da evolução regular, e é forçoso reconhecer que semelhantes individualidades se contam por milhões. Aqui então fica o alerta, né? Ele está dizendo que muitos homens e mulheres estão nessa sintonia, estão afastados da evolução regular, porque não se preocupam com o espírito, ainda estão ligados à matéria, às tentações. Então é um alerta para todos nós, porque milhões estão nessa condição. Além disso, os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. Olha que argumento curioso dele, né? O argumento de que a justiça humana não alcança todos os criminosos, então precisa ter essa justiça na cidade das trevas para julgar os criminosos que não foram punidos aqui. É uma ilusão do Gregório. É uma ilusão. Deus não precisa desses juízes, desses tribunais de sombra para julgar, para punir os criminosos que não foram capturados aqui na Terra, não foram julgados ou seus crimes não foram descobertos. Porque a gente sabe que a lei de causa e efeito ela se aplica automaticamente para esses espíritos. Não precisa que outros atuem como juízes, como carrascos, mas ele acha que como a Terra não dá conta dos crimes e dos criminosos, ele exerce essa função no além. Nós é que somos os olhos da sombra, para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. Então vejam como ele tem um olhar
que busca as imperfeições, busca quem fez o mal e julga, né? Ele vai atrás. Agora, será que ele tem esse mesmo olhar para os seus próprios crimes? Ou é só para os crimes que os outros cometem, né? Ante o intervalo que se fizera, contemplei o rosto de Gúbio, que não apresentava qualquer alteração. Fitando Gregório com humildade, considerou: grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina. É verdade, Deus aproveita até o mal na obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer-lhe os desígnios. Cada um contribui com o que tem. Os fagócitos no corpo humano são utilizados na eliminação da impureza, do mesmo modo que a faísca elétrica irrompe insofreável a fim de sanar os desequilíbrios atmosféricos. Respeito, assim, o teu poder, porque se a sabedoria celeste conhece a existência das folhas tenras das árvores, sabe também a razão de teu extenso domínio. Entretanto, então ele, num primeiro momento, reconheceu que o trabalho dele tinha a ciência de Deus. Deus sabia que Gregório estava ali julgando. No entanto, não concordas em que a nossa interferência prevalece sobre a fatalidade, círculo fechado de circunstâncias que nós mesmos criamos? Então ele está começando a explicar a lei de causa e efeito para Gregório, que nós mesmos criamos uma fatalidade que vai nos alcançar. Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes que administram estes pousos de sofrimento reparador. Conheço, contudo, os quadros pavorosos que se desdobram ao teu olhar. Então ele diz: eu não estou julgando vocês, os juízes que trabalham aqui, porém eu vi a quantidade de sofrimento que vocês enfrentam. Observo de perto os criminosos que se imantam uns aos outros. Sondo de quando em vez os dramas sombrios daqueles que jazem nas furnas de dor, magnetizados ao mal que praticaram, e não ignoro que a justiça deve reinar, consoante as determinações soberanas. Então ele está dizendo: eu vejo que os espíritos sofrem, eu vejo que eles precisam passar pela justiça. Porém, respeitável Gregório, não admites que o amor, instalado nos corações, redimiria todos os pecados? Então ele vai pelo caminho do amor. Ele vai pelo caminho de que a justiça precisa sim ser aplicada, mas não sem compaixão, como Gregório aplica ali. A justiça precisa ter compaixão, porque assim redime todos os pecados, porque foi o amor maior que é o de Cristo na terra. Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade, por meio do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Será que o bem não vence no final? O amor do Pai Supremo não está acima dessa visão de justiça implacável e cruel? Essa é a pergunta que Gúbio faz para Gregório, né? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se despendem a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Triunfo? Então vejam que a colocação de Gúbio é para fazer Gregório refletir que a estratégia de Cristo é mais eficaz que a estratégia dos dragões, porque o julgamento com compaixão tem resultados melhores do que aquele julgamento cruel que eles faziam ali. O sacerdote ouviu, contrariado, e clamou com desagradável inflexão de voz: como pude escutar-te calado tanto tempo? Somos aqui julgadores na morte de todos aqueles que malbarataram os tesouros da vida. Como inocular amor em corações enregelados? Então ele está começando a justificar que o modo que ele aplica a justiça não pode prever o amor, porque ele está julgando espíritos duros, cruéis e maus. Não disse o Cordeiro certa vez que não se deve lançar pérolas aos porcos? Olha como eles conhecem, né? As palavras, a escritura,
o livro sagrado, conhecem as passagens do Cristo e usam isso para interpretar conforme eles querem. Jesus não disse para não lançar pérolas aos porcos? Para cada pastor de rebanho na terra, há 1000 porcos ostentando as insígnias da carne. E se o teu mestre reclama pegureiros ao seu apostolado, que fazer de nossa parte senão constituir equipes de inteligências vigorosas, especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sob nossa vara diretiva? Ele chega a afirmar que o trabalho dele está seguindo a orientação até de Jesus. Os dragões são os gênios conservadores do mundo físico e se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários. Veja que Gregório acredita que os dragões são os que mantêm o globo equilibrado, o aspecto físico do globo equilibrado. É uma ilusão de Gregório. Coerentes com a lógica, não entendem o paraíso de imposição. Se o amor conquistasse a terra, de um dia para outro, desintegrando-lhe os abismos escuros, a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acomodar nesse clima celestial as consciências de lobos e leões, panteras e tigres, pela extrema analogia que ainda guardam com essas feras? Almas essas que habitam formas humanas aos milhares de milhares. Que seria dos céus se não vigiássemos os infernos? Percebam que todo o argumento de Gregório é no sentido de que ele está cumprindo um papel e que o amor não tem vez ali, porque o amor não conseguiria converter de uma hora para outra espíritos muito endurecidos que se parecem mais como feras do que como homens. Gargalhada sarcástica e estrepitosa seguiu-lhe as palavras. Gúbio, porém, não se perturbou. Com simplicidade tornou a considerar. Ouso lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. Então, Gúbio demonstra que o amor resolveria os problemas. O sacerdote fez vibrar uma campainha, que me pareceu destinada a expandir-lhe as expressões de ira, e gritou rouquenho: "Cala-te! Insolente! Sabes que te posso punir." Como sempre, o mal não consegue ouvir algo contrário ao que ele pensa, já parte para a ofensa e para a ameaça. Sim, concordou o nosso orientador imperturbável. Suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades. Eu e meus companheiros, à leve ordem de tua boca, podemos receber prisão e tortura. E se esta representa a vontade de teu coração, estamos prontos a recebê-las. Imagina o susto que André Luiz levou quando ouviu Gúbio falar isso, Pode me prender, pode prender a mim e aos meus amigos, pode torturar a gente se você quiser. Conhecíamos de antemão as probabilidades contra nós nesta aventura. Entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te permite aplicar a justiça. Então vejam que Gúbio está começando a falar da ordem superior que ele recebeu. Gregório, se você quiser, você pode nos punir, tentar nos prender, mas eu estou aqui em nome do mesmo Deus que deixa você aplicar a sua justiça. Gregório fitou Gúbio assombrado, à vista de tamanha coragem, e de certo aproveitando a transformação psicológica do momento, enunciou com firmeza serena. Gúbio então continuou. Declarou-nos Matilde, a nossa benfeitora, que a tua nobreza não se esvaiu e que as tuas elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas, não obstante a direção diferente que imprimiste aos passos. Então vejam que o olhar de mãe, sempre é para o bem.
A mãe de Gregório, a dona Matilde, olha para ele e vê alguém que tem caráter, alguém que tem ideais de nobreza, apesar de estar atuando como um juiz cruel. Por isso mesmo, identificando-te o valor pessoal, chamo-te de respeitável nos apelos que te dirijo. Então André Luiz agora entendeu por que Gubbio usou a expressão respeitável sacerdote para Gregório, porque ele ainda trazia sentimentos nobres. Mesmo que ele estivesse equivocado nas suas ações, ele traz ainda alguns princípios dentro dele, e por isso foi possível esse diálogo. A cólera do sacerdote pareceu amainar-se. Não acredito em tuas informações, acentuou contrariado. Mas seja claro nas rogativas. Não disponho de tempo para falas inúteis. Venerável Gregório, pediu nosso instrutor humilde, serei breve. Ouve-me com tolerância e bondade. Não ignoras que tua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida, ameaçada atualmente de loucura e morte sem razão de ser. Então Gubbio tirou mais uma carta da manga, né? Falou de Margarida, que eu acredito que é irmã de Gregório, a gente vai ver aqui, né? Mas Margarida é um espírito que também precisa de auxílio. Ele tem alguma vinculação com Gregório. Escutando o informe, o hierofante modificou-se visivelmente, o Gregório, né? Expressando na fisionomia inquietação indisfarçável. A estranha auréola que lhe revestia a fronte revelou tonalidades mais escuras. Dureza singular transpareceu-lhe nos olhos felinos, e os lábios se lhe contraíram num ricto de infinita amargura. Então a lembrança de Margarida não foi boa para ele. André Luiz diz: tive a ideia de que ele nos fulminaria se pudesse, mas conteve-se imóvel, apesar da expressão agressiva e rude. Não desconheces que Matilde possui na tua companheira de outras eras uma pupila muito amada ao coração. Então Gregório tem ódio de Margarida, porém Gubbio está revelando para Gregório que Matilde tem um carinho por ela. As preces dessa torturada filha espiritual atingem-lhe a alma abnegada e luminosa. Gregório, Margarida empenha-se em viver no corpo, faminta de redenção. Margarida está encarnada, como a gente já sabia, né? Quando Matilde pediu para Gubbio cuidar dela. Gregório, ela diz, né? Que ela está encarnada e que aspirações renovadoras banharam-lhe a meninice, e agora que o casamento em plena juventude lhe revigoriza as esperanças, deseja demorar-se no campo de luta benéfica, de modo a ressarcir o passado culposo. Então a gente sabe que Margarida precisa receber alguém como filho, talvez seja Gregório, como a Matilde já informou, né? Ela ia preparar a reencarnação de Gregório. Certamente, fortes razões te obrigam a constrangê-la ao retorno, porque lhe armaste caprichoso caminho de morte. Não te reprovo, nem te acuso, pois nada sou. Então ele sabe que Gregório fez mal para Margarida, né? E ainda que o Senhor me conferisse algum alto encargo representativo, não me competiria julgar-te, senão depois de haver vivido a tua própria tragédia, experimentando as tuas próprias dores. Então ele não julga Gregório, apesar de saber que Gregório assassinou Margarida, fez mal a ela. E aí é curioso que ele diz, olha, Deus não me nomeou juiz, como também não nomeou Gregório. Mas mesmo que Deus tivesse me nomeado juiz, eu não te julgaria. Porque eu não sei o que você passou. Eu não sei o que Margarida fez para você. Então eu não vou te julgar, como ele faz, né? Gregório julga todo mundo. Mas o assassinato que ele cometeu, ele não menciona. Sei, porém, que pelo amor e pelo ódio do pretérito, ela permanece intensamente ligada aos raios de tua mente. E todos sabemos que os credores e os devedores se encontrarão, cedo ou tarde,
face a face. Então, a vinculação de Gregório com Margarida é uma vinculação de ódio. E Gregório precisa se reencontrar com ela porque ele fez mal a ela. E toda vinculação de ódio necessita de reparação, de retorno, por meio da reencarnação. Entretanto, a atual existência dela envolve largo serviço salvador. Desposou o antigo associado de luta evolutiva, que te não é estranho ao coração, e reinará, maternalmente, num lar em que devotados benfeitores organizarão formoso ministério de trabalho iluminativo. Nós já sabemos a programação de Margarida, né? Matilde revelou que ela ia receber todos os obsessores, todo mundo que ela fez mal, como filho. E Gregório também iria reencarnar. Espíritos amigos da verdade e do bem se preparam a receber-lhe a ternura materna, quais flores abençoadas pelo orvalho celeste, em caminho de preciosa frutificação. Venho rogar-te, pois, seja suavizada a vindita cruel. Então, Gúbio estava ali para pedir a Gregório que diminuísse o seu processo de vingança contra Margarida, porque ela precisava receber os seus obsessores para prosseguir. Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. Ele está explicando, né? De que forma a gente expia e vai pagando as dívidas. A matéria que nos serve às manifestações modifica-se com os dias, e por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes aos quais obedeces, não ultrapassariam eles de nenhum modo a autoridade soberana do Todo Misericordioso, que lhes permite agir em nome da corrigenda, afeiçoando-lhes a tarefa ao bem comum. Então, mesmo que os dragões sejam poderosos, não estão acima da lei de justiça, de caridade, de misericórdia de Deus. E por isso, Margarida responderia por meio de sua lei e Gúbio estava dando a oportunidade de Gregório também participar dessa renovação. Pesados minutos de expectação e silêncio caíram sobre nós. Nosso instrutor, no entanto, longe de desanimar, retomou a palavra em voz súplice. Se ainda não consegues ouvir os recursos interpostos pela lei do Cordeiro Divino, que nos recomenda o amor recíproco e santificante, não te ensurdeças aos apelos do coração materno. Então, se Gúbio não consegue convencer Gregório a seguir os mecanismos da justiça divina por meio de Cristo, que é justiça com misericórdia, justiça com compaixão, que ele pelo menos ouvisse então um apelo, um pedido materno. Ajuda-nos a liberar Margarida, salvando-a da destrutiva perseguição. Não se faz imperioso o teu concurso pessoal. Bastar-nos a tua indiferença, a fim de que nos orientemos com a precisa liberdade. Então o pedido de Gúbio simplesmente é que Gregório não interferisse, ficasse impassível, indiferente, não continuasse com seus planos de vingança contra Margarida. Só isso que ele pedia. Ele não precisava ajudar diretamente ela. Bastava não insistir na vingança. O hierofante riu-se contrafeito e acrescentou: observo que conheces a justiça? Sim, concordou Gúbio melancólico. O anfitrião, contudo, falou sem rebuços. Quem lavra sentenças despreza a renúncia. Por isso que a justiça dele é sem amor, é sem compaixão. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. Quantos humanos aplicam essa lei, né? Lei sem misericórdia. Determinavam os legisladores da Bíblia que os arestos se baseassem no princípio da troca, olho por olho e dente por dente. E já que te mostras tão bem informado acerca de Margarida, poderás em sã consciência suprimir as razões que me compelem a decretar-lhe a morte? Então ele está questionando. Comigo é olho por olho, dente por dente. Você não sabe o que Margarida fez para mim? Por isso que eu estou bolando a sua morte. Gúbio responde: não discuto os motivos que te conduzem.
Ele não julga, portanto, a atitude de Gregório nessa perseguição contra Margarida. Aflito e entristecido, ele disse isso. Todavia, ouso insistir na súplica fraterna. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera, ajudando-nos, quem sabe, pelos braços carinhosos da vítima de hoje. Poderias tu mesmo voltar ao banho lustral da experiência humana, renovando caminhos para glorioso futuro. Então Gúbio está dizendo: Gregório, ajuda a gente, quem sabe você não reencarna para continuar essa evolução. Ele então diz: qualquer ideia de volta à carne me é intolerável. Eles não querem reencarnar, né? Eles sabem, eles são conhecedores da justiça, eles sabem que vão reencarnar de forma dolorosa. Por isso Gregório gritou: não vou reencarnar. Sabemos, grande sacerdote, continuou Gúbio muito calmo, que sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente, poderosa e ativa, ser-nos-ia difícil qualquer atividade libertadora. Promete-nos independência de ação. Não te pedimos sustar a sentença, nem pretendemos inocentar Margarida. Veja como Gúbio usa o entendimento de Gregório. Ele está dizendo: eu respeito sua condição de juiz, eu não vou mexer na sua sentença, eu não vou alterar o seu veredito, eu não vou transformar Margarida de culpada para inocente. Eu só quero que você não haja, não interfira no processo reencarnatório dela, causando a morte. Porque Margarida tem ligações fortíssimas pela mente com Gregório. Então ele sabe que se ela continuar com essa ligação, se Gregório não desistir da sua vingança, Margarida não se libertará. Por isso essa missão de pedir a ele: pare de insistir na vingança para Margarida poder ter uma encarnação de redenção. Quem assume compromissos diante das leis eternas é obrigado a encará-los, agora ou mais tarde, para resgate justo. Rogar-te-íamos, contudo, adiamento na execução de teus propósitos. Então eles só estão pedindo para postergar um pouco o cumprimento dessa sentença. Em vez de executar a sentença agora, executa mais tarde. Eu sei que Margarida tem que responder pelo que fez, mas espera um pouco. Concede à tua devedora um intervalo benéfico, em homenagem aos desvelos de tua mãe, e possivelmente os dias se encarregarão de modificar este processo doloroso. Vejam como o processo de convencimento de Gúbio é demorado, é insistente. Gúbio está tentando convencer Gregório a não aplicar a sentença que ele deu a Margarida. Acostumado que está a julgar os outros, ele pede apenas para ele atender um pedido da mãe dele. Demonstrando expressão de surpresa em face da imprevista solicitação de adiamento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse, reclamando revogação definitiva, olha só, André Luiz achou que Gúbio ia falar: Gregório, chega, acabou a brincadeira, a sua sentença não tem valor, eu estou revogando sua sentença. Não, Gúbio pediu: Gregório, suspende os efeitos da sua sentença. A gente não vai cancelar a sua sentença, só suspende um pouco. Gregório então considerou menos contundente. Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Então ele revela que essa ligação que ele tem com a Margarida também é para ele se alimentar com esse estado psíquico que ela oferece. Perguntou Gúbio então, mais encorajado: e se reencontrasses o doce reconforto da ternura materna, sustentando-te a alma, até que Margarida te pudesse fornecer, redimida e feliz, o sublimado pão do espírito? Olha que proposta de Gúbio. Por que a gente não substitui a energia desequilibrada de Margarida pelo amor de mãe? Você receberia então o amor de Matilde, ao invés dessa vibração pesada e odienta de Margarida. O sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou: não creio. Ou seja, ele não acredita que possa reencontrar sua mãe. E se propuséssemos semelhante bênção em troca de tua neutralidade ante o nosso esforço de salvação? Vejam que Gúbio foi com várias propostas de acordo, né?
ele fez várias propostas para Gregório. A última é: olha, vamos fazer o seguinte, eu trago sua mãe aqui, ou levo você para se encontrar com ela, e em troca, você desiste de perseguir Margarida por um tempo. Permitir-nos-ias agir concomitantemente com servidores que te obedecem às ordens? Olha só, Gúbio propõe trabalhar junto com os servidores de Gregório que atuam para o mal. Ele pede para atuar junto daqueles que estão lá na terra perturbando Margarida. Não os inclinarias contra nós e deixar-nos-ias ombrear com eles, tentando a restauração? Trabalhar junto dos servidores de Gregório? O tempo, dessa forma, daria o último retoque em tuas decisões. Gregório refletiu alguns instantes e respondeu: é muito tarde. Continuaremos então no próximo estudo o decorrer dessa história, a continuidade, dessa história, em que Gregório acha que é muito tarde para ele fazer esse acordo. Reencontrar-se com sua mãe em troca de não mais perseguir Margarida por um tempo. Porque como ele se alimenta das energias de ódio que ela emite, e ele também, ele acha que o amor de mãe é impossível para ele receber agora. Mas vamos ver, o que o destino guarda para Gregório, para ele também se libertar e possibilitar a redenção de Margarida. Agradeço então a todos que nos acompanham nos estudos, peço a Maria Santíssima, a Cristo Jesus, que possa abençoar a cada um e que os bons espíritos que estão conosco, que nos inspiram, possam nesse momento levar essa vibração a todos que estão necessitando, a todos que precisam receber uma energia de paz, de harmonia para os seus lares, para as suas casas mentais, a fim de que eles possam aprender com essas lições que extraímos das obras de André Luiz e também da codificação de Kardec. Agradecemos a oportunidade de estudar a palavra, de compreender a vida espiritual, de tentar entender os mecanismos da relação entre os espíritos e rogamos que a tua luz possa envolver aos nossos entes queridos, aqueles a quem temos preocupação, de segurança, de paz, de harmonia. Que essa luz e que essa paz possa chegar até eles e eles estejam protegidos nesse momento, onde estiverem. Pedimos também aos espíritos que estão em perturbação e que precisam ouvir a palavra de Deus, a palavra do Cristo Jesus, Salvador da terra, governador do orbe, para que despertem também e possam caminhar conosco nesse processo de redenção, nesse processo de despertamento. Pedimos, por fim, que a tua luz, Senhor Jesus, envolva toda a terra e possa nos inspirar os caminhos, nos inspirar as palavras e atitudes, para que possamos convencer também os nossos irmãos que estão em erro, a fim de que despertem o quanto antes. Graças damos, Senhor Jesus, a Ti hoje e sempre, e pedimos a Maria Santíssima, Rainha do Teu Reino, que possa nos envolver, nos abençoar, nos proteger e principalmente estender o Seu manto sagrado, a fim de resgatar aqueles que ainda não despertaram e que ainda se endividam no erro, no crime e no vício. Muito obrigado, amigo Jesus, e que a tua luz se faça presente em nossas casas e em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.